Vamos convidar agora a nossa irmã Amanda Oliveira para fazer a palestra dessa noite, cujo tema será Pensamento e Saúde, contribuições da obra de André Luiz. A nossa irmã é integrante da Associação Médica Espírita da Paraíba. Obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar agradecendo à casa pelo convite, pela oportunidade de trazer as discussões da AME também para dentro das casas espíritas. É sempre importante a gente estar discutindo sobre espiritualidade e saúde e trazer o espiritismo para dentro da ciência. Nada melhor do que, nas discussões sobre espiritismo e ciência, incluir a obra de André Luiz. André Luiz tem uma obra vasta, extensa. Ele tem, dentro da AME, nós estudamos principalmente, em primeiro lugar, a obra de Kardec e também a obra de André Luiz. São as duas obras bases que nós estudamos nas reuniões da Associação Médico Espírita. E André Luiz, como foi um médico encarnado, ele tem, nas suas obras, várias referências à área de saúde, a essa área científica. Então, nada melhor do que estudar a obra de André Luiz para entender um pouco mais desse assunto. Então, o tema é Pensamento e Saúde, contribuições da obra de André Luiz. Vamos entender um pouco de pensamento. Aqui eu trago um exemplo do que se achava na antiguidade sobre o pensamento. O pensamento é o passeio da alma. É uma coisa mais não tão concreta, né? Seria uma atividade na qual saímos de nós mesmos sem sairmos do nosso interior. Para a psiquiatria, trazendo para o lado da ciência, o que seria o pensamento? O pensamento seria dividido em 3 partes: o conceito, o juízo e o raciocínio. O conceito é o elemento básico cognitivo, o juízo seria o processo que conduz ao estabelecimento das relações desses conceitos, e o raciocínio seria a operação mental que relaciona os juízos, levando à formação de novos juízos. Seria um pensamento na formação de novos pensamentos. Para a psicologia, o que seria o pensamento? O pensamento seria a manifestação intelectual com o objetivo de responder a uma questão ou uma solução de um problema prático. Quem vai estudar essa parte é, mais especificamente, a psicologia cognitiva. E a filosofia? Aqui eu trago René Descartes, que foi o principal filósofo que estudou essa parte do pensamento. E ele tem uma frase bem famosa: o seu pensamento começa quando ele diz: a essência do homem é pensar. Por isso que ele dizia: sou uma coisa que pensa, isso é, que duvida, que afirma, que ignora muitas vezes, que ama, que odeia, que quer e que não quer, que também imagina e que sente. Aí vem a famosa frase de René Descartes, que é: penso, logo existo. E André Luiz? O que o nosso grande André Luiz tem a dizer sobre o pensamento? No livro Libertação, ele vai falar: o pensamento é, sem dúvida, força criadora da nossa própria alma, e, por isso, é a continuação de nós mesmos. É através dele que atuamos no meio em que vivemos e agindo, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem e no mal. Então, a nossa forma de pensar e o tipo do nosso pensamento é que vai dizer se a nossa inclinação é para o bem ou se temos uma inclinação para o mal. E do que é formado esse pensamento? Do que seria formado? O pensamento é formado do fluido vivo. E o que é o fluido vivo? O fluido vivo é um subproduto do fluido cósmico, que nós também conhecemos como fluido universal, que vai ser absorvido pela mente humana. É uma via no qual nós assimilamos a força emanante do Criador, que está no fluido universal. É formado de elementos atômicos aquém do hidrogênio e além do urânio. Então, são elementos que não estão na nossa tabela periódica atual. É um fluido que se imprime os mais íntimos sentimentos e que lhe define os mais íntimos desejos. Então, por isso que o pensamento ele vai determinar a nossa influência, porque ele vai ter os nossos sentimentos e ele vai ter os nossos desejos. E ele é transubstanciado. O que seria transubstanciado? Fazendo um exemplo com a nossa respiração, por exemplo.
Nós inspiramos um ar rico em oxigênio, ele circula dentro do nosso pulmão, lá ele vai ser transformado, vão haver várias trocas, e nós vamos expelir um ar rico em gás carbônico, então já vai ser um ar com novas características. O fluido vivo acontece da mesma forma. Nós vamos absorver o fluido vivo, ele vai circular nos nossos corpos e absorver os nossos sentimentos e desejos, e vai ser exteriorizado com a característica própria dos nossos sentimentos e nossos desejos. Como vai ser transmitido esse fluido vivo? Nas obras de André Luiz, como eu disse, ele traz bastantes referências médicas e à área da saúde. Então, ele vai trazer também muitas referências anatômicas. Ele vai falar que o cérebro, que o pensamento, ele vai ser absorvido no centro coronário e que administra o perispírito através do centro cerebral, que recolhe os estímulos recebidos e transmite os impulsos, ordens e sugestões mentais aos órgãos, tecidos, células e implementos do corpo. Ele fala isso no livro Evolução em Dois Mundos e traz como referência que o centro cerebral é que vai organizar e comandar o córtex encefálico, aí vem a referência anatômica, e o centro coronário vai organizar e comandar os núcleos do diencéfalo. Qual o trajeto que ele vai percorrer? Aí, mais a título de curiosidade. Ele sai dos núcleos intercalados nas vias aferentes, passa para o tálamo, do tálamo para a linha média, tudo percorrendo partes do nosso cérebro. Então, aí já vai para áreas físicas, ele vai percorrendo as áreas do nosso cérebro, da linha média para a região cortical e a zona psicomato-sensitivas, e aí vai se exteriorizar pela psicosfera. Então, ele vai ser uma secreção da mente. Hoje em dia, tem muita gente que acredita, foi uma coisa que já vem de antigamente, mas hoje em dia ainda tem muita gente que acredita que o pensamento nada mais é do que um produto do cérebro. Então, para o pensamento existir, precisaria necessariamente existir o cérebro, porque ele seria um produto. Com as obras de André Luiz, com o estudo mais aberto para a ciência, hoje em dia, nós vemos cada vez mais que o pensamento, na realidade, ele estimula a formação do cérebro. Ele existe a parte do cérebro. Ele é um produto, na realidade, da mente. E a mente não precisa do cérebro para poder existir. Do que seria formado esse pensamento? O pensamento é formado por uma partícula. E nós chamamos essa partícula de partícula do pensamento. Ela vai nascer das emoções e dos desejos recônditos do espírito. Ela é viva e poderosa na sua composição. E ela é passiva perante os sentimentos. Então, ela vai mudar dependendo do sentimento que você esteja expressando. O sentimento vai dar forma, vai dar cor e vai dar a frequência dessa partícula. E a vontade é o que vai dar impulso e direção. Quanto maior a vontade, maior o impulso. Quanto maior o sentimento, maior vai ser a frequência. Por isso que quando a gente fala, o Igor falou aqui primeiro, quando disse que a gente tem que elevar o pensamento, aumentar o padrão de vibração, entendeu? Tudo isso para elevar realmente o pensamento, para se conectar com os espíritos maiores. Ele vai transportar as disposições mentes sensitivas e imagens que transitam entre os cérebros que se afinam. Isso a gente vai ver um pouco mais na frente, como eles vão se afinar. Como é uma partícula, e a gente sabe que tudo é regido pelas leis físicas, tudo na natureza, assim também são os conhecimentos espíritas. Como é uma partícula, a partícula se movimenta através de corrente. E a corrente é a corrente mental. Ela vai ser, segundo André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, um pensamento contínuo revestido de poder criador inimaginável. Ela vitaliza todos os centros da alma, os núcleos endócrinos e junturas plexiformes da usina física. Então, quando ele circula nos nossos corpos, ele vai vitalizar todos esses centros.
sua potência é diretamente proporcional à qualidade moral da fonte pensante. Isso é o que mostra que quanto mais vontade e sentimento, mais elevado vai ser o pensamento daquela pessoa. Então, mais moralmente elevada ela também vai ser. Organiza-lhe a psicosfera, que é o campo da aura. Os centros, eu trouxe aqui para exemplificar, para quem ainda não conhece os centros de força, nós temos 7. E esses centros seriam o coronário, que é o primeiro que vai absorver o fluido vivo para transformar em pensamento, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésio. Esses são nossos 7 centros de força. Quando nós absorvemos o fluido vivo, e ele vai ser transubstanciado, ele vai percorrer todos esses centros, os nossos corpos, para poder ser exteriorizado. Então, aí está uma animação para vocês entenderem exatamente como funciona e como nós vamos emanar e irradiar esse pensamento. Que, lembrem-se, vai ter as nossas características de sentimento e de vontade. E os corpos, como eles vão ser divididos? Em uma visão de divisão, nós podemos dividir o espírito, o perispírito e o corpo físico. Seriam 3 partes: o espírito, o perispírito e o corpo físico. O perispírito, ele vai ser dividido em 3 partes também: o corpo mental, o corpo espiritual e o duplo etérico. O corpo espiritual vai ser dividido em corpo causal e corpo astral. Aí eu queria destacar agora o corpo astral, porque ele tem uma grande importância nesse estudo do pensamento. O corpo astral é o corpo das emoções, guiado pelo corpo mental e pela vida sentimental do espírito. Ele tem uma constituição variada e individualizada, segundo a evolução do ser. As principais características serão penetrabilidade na matéria física, faculdade volitiva, de acordo com a densidade do corpo espiritual. Então, quanto mais elevado, mais puro, ele vai ter uma capacidade de volitar maior. E é uma capacidade de irradiação e luminosidade. Ele manifesta a realidade, condição mental do espírito. Então, a condição do nosso pensamento vai estar expressa principalmente no nosso corpo astral. Como é a fisiologia do corpo astral? No organismo perispiritual, continuam as funções de alguns órgãos similares aos corpos físicos, porém, ao ambiente e às energias mais eletrizadas do mundo espiritual. Nós temos, fazendo uma exemplificação, os nossos órgãos espirituais. Da mesma forma que nós temos os órgãos físicos, nós também temos esses órgãos espirituais. Isso explica porque muitas vezes, por exemplo, nós tratamos um órgão, cuidamos dele em alguma doença, e depois aquela doença volta, porque nós não tratamos o órgão espiritual. E isso é muito importante para a gente entender que a terapia, para qualquer tipo de doença, é uma terapia combinada. Por exemplo, nós, como médicos espíritas, nós sempre recomendamos que o paciente faça um tratamento medicamentoso, mas que também faça o tratamento espiritual, porque um não vai funcionar completamente sem o outro. Você tem que tratar o órgão físico e você tem que tratar também o órgão espiritual. Os órgãos do corpo astral são a matriz dos órgãos físicos e comandam-lhe as funções. Muitas vezes a doença surge principalmente no órgão espiritual. Então, na maioria das vezes, é o principal que a gente tem que tratar. E tem que tratar por bastante tempo, às vezes, muito mais tempo depois do tratamento medicamentoso. Então, vimos que o pensamento vai seguir essa linha. Ele passa pelo corpo mental, do corpo mental para o corpo espiritual e do corpo espiritual para o corpo físico. E o corpo mental, o que seria o corpo mental? É uma forma de expressão do espírito imortal e do eu profundo. É um envoltório sutil da mente, preside a formação do corpo espiritual e os outros corpos inferiores. É a fonte de toda manifestação intelectual do espírito, a memória, o intelecto e a cognição.
onde são elaboradas as percepções objetivas ou as ideias abstratas, as sínteses e as elucubrações filosóficas do ser eterno. Registra as impressões do espírito e do psicossoma, transformando-os em impulsos elétricos e magnéticos pelo sistema nervoso. O corpo mental é a que vai fazer essa transformação para os impulsos elétricos, do pensamento para os impulsos. Sua potência, mais uma vez, é diretamente proporcional à questão moral da fonte pensante. Então, quanto mais moralmente elevado, mais potente será a formação dessa corrente. Então, nós vemos aqui que tudo que nós pensamos vai circular nos nossos corpos, nos nossos centros e vai ser exteriorizado. Então, nada seria mais nós seríamos do que a exemplificação do nosso pensamento. Nós seríamos uma tela do que nós estamos pensando, dos nossos sentimentos, das nossas vontades. E como esse meio se exterioriza, como esse pensamento vai irradiar, não só o nosso corpo será um exemplo do nosso pensamento, como também o nosso ambiente, o nosso redor, a energia do ambiente. Então, a energia do ambiente ele vai estar de acordo com a energia do seu pensamento. Como o pensamento pode curar uma doença? Nós vimos até agora como o pensamento organizaria os órgãos do corpo, como ele circula no nosso organismo, e trazendo para o lado da saúde. Como o pensamento poderia curar uma doença? O segredo dessa cura está na nossa célula. É aí, diretamente, onde o pensamento vai agir em cada um de nós. André Luiz traz a seguinte fala: as células são princípios inteligentes de feição rudimentar. Então, cada célula nossa tem sua própria inteligência. Não é uma inteligência tão abrangente como a nossa, mas é um princípio inteligente. A serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas. Ele assume formas diferentes, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Ele vai trazer outra fala em Mecanismo da Mediunidade, quando ele fala o seguinte: o pensamento é a força que, devidamente orientada, no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos, ou na impugnação aos processos patogênicos com a intervenção da consciência profunda. Nós vemos aí que o pensamento ele é capaz de modificar a ação das nossas células, como essas células vão se comportar, se elas vão causar a doença ou se elas vão promover a cura. Isso também mostra como as características da célula de cada um está mais suscetível na questão do pensamento. Por exemplo, cada órgão é formado por um tipo de célula, certo? A célula que vai formar o nosso cérebro, que é o neurônio, vai ser diferente da célula do estômago, que é a gástrica, vai ser diferente da célula cardíaca do coração. E nós, conforme o nosso pensamento, nossos sentimentos, nossas vontades, teremos aquelas células mais suscetíveis, certo? Isso exemplifica bastante quando nós percebemos alguns exemplos. Por exemplo, acho que todo mundo aqui já conheceu alguém que, quando fica triste, fica estressado, fica com raiva, tem uma dor de estômago. Então, toda vez que ele fica com raiva, ele tem uma dor de estômago. Tem outra pessoa que já é diferente. Quando ela está triste ou ela está com raiva, geralmente com sentimentos mais duros, ela tem enxaqueca. Então, isso prova que o pensamento, quando nós iniciamos essa corrente, ela vai atingir aquele centro que está mais frágil. Se o centro gástrico é o mais frágil, aquele pensamento ruim vai se manifestar através de uma dor de estômago. Se o seu centro coronário está o mais frágil, ela vai se exteriorizar através de uma enxaqueca. Então, o que a gente está sentindo também serve de aviso para a gente saber o que está errado e buscar melhorar.
Então, chegou a hora da gente mudar e começar a ver a doença como um aviso. Ó, isso aqui está errado, isso aqui não está funcionando direito, então eu tenho que mudar a forma que eu estou pensando, porque está atingindo nesse lugar. Sobre mente, cérebro e célula. André Luiz também vai falar. A mente é a orientadora desse universo microscópico. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo. Mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. É como se fosse um exemplo como a quimioterapia. Para quem não conhece, a quimioterapia ela funciona no tratamento do câncer da seguinte forma. O câncer é um amontoado de células, um bolo de células que está ali dentro do seu organismo se multiplicando rapidamente. Ele cresce rápido e ele precisa de muita energia para se multiplicar e para estar sempre crescendo. Então, para crescer, ele precisa de alimento. Como a quimioterapia funciona? A quimioterapia, vocês têm que ver ela como se fosse um veneno. Você vai injetar no corpo do paciente aquele veneno que precisa matar o câncer. Aquele veneno vai ser consumido mais rapidamente pelo câncer, já que ele está comendo mais. Então, o câncer ele vai consumir muito mais energia do que um órgão que está tudo ok. Então, ele vai consumir a quimioterapia muito mais rápido. No caso da quimioterapia, ela está ali para matar aquele câncer. Se você tem um centro que está suscetível, que está ali, você está o tempo todo alimentando com pensamentos ruins, com pensamentos equivocados, com a baixa vibração, e você continua mandando esses pensamentos e esses raios magnéticos de alto poder destrutivo, como falou André Luiz, você vai estar ali alimentando a disfunção daquele seu câncer, que não necessariamente vai ser um bolo de células, mas vai ser um sentimento ruim que você tem dentro, vai ser um pensamento que não consegue sair, um pensamento ruim que não consegue sair da sua cabeça. Então, tudo que a gente tem que fazer é tentar combater esse padrão de pensamento. Quais são as características dos pensamentos nas criaturas? As ondas supra-ultracurtas são as dos espíritos angélicos, que são as mais elevadas. Nós, humanos, estamos aí entre as ondas curtas, médias e longas. Vai depender das nossas inclinações para o bem ou para o mal. E os animais que vão ter ondas fragmentadas. Eles não têm ondas contínuas de pensamento. E quais são as correntes mentais que não tem expansão? Como nós vimos, a nossa corrente mental circula no nosso corpo e vai se expandir. Quais são as correntes mentais que não têm expansão? São as correntes mentais dos cérebros primitivos, onde ele tem uma ausência de magnetismo residual. As correntes mentais, por exemplo, dos espíritos que têm um monoideísmo vicioso, que ficam presos naquelas ideias repetitivas, portanto, a corrente mental não consegue se expandir. E pessoas que têm uma deficiência na aparelhagem orgânica, então uma disfunção cerebral, basicamente, que não consegue exteriorizar esse pensamento. Então, o pensamento funciona como a chama de uma vela. Quando a gente acende, ela se propaga. Nenhuma chama de vela fica só naquele lugar. Ela irradia luz e ela se propaga. Então, assim é o nosso pensamento. Nós produzimos, nós modificamos, mas ele se propaga para todo o ambiente ao nosso redor. E os processos de indução mental? O que é que André Luiz tem a nos dizer sobre os processos de indução mental? Em Mecanismo da Mediunidade, ele vai falar o seguinte: a corrente mental é capaz de reproduzir suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize. Então, é preciso que, que a corrente mental continue, as duas origens de pensamento estejam sintonizadas. Se não tiver sintonia, elas não vão se conectar. Como na física, ela permanece dependente do fluxo energético.
Fazendo uma comparação com os processos de obsessão, por exemplo, ali você tem duas fontes pensantes que estão induzindo um pensamento uma na outra, tanto faz se é daqui para lá ou de lá para cá, mas esse pensamento, essa corrente, esse processo de indução mental está sendo alimentado pelo fluxo energético das duas partes. Se uma das partes não alimenta esse fluxo, esse processo de indução mental deixa de existir. Então, a partir do momento que, num processo de obsessão, por exemplo, uma das partes muda a direção do pensamento, esse processo de indução mental vai se interromper e aí vai ser interrompido o processo de obsessão. André Luiz continua em Mecanismo da Mediunidade falando o seguinte: toda compreensão do agente mental, através da atenção, gera em nossa alma estados indutivos pelos quais atraímos cargas de pensamento em sintonia com os nossos. Então, nós vemos também que nós podemos fazer parte, originar o processo de indução mental, mas nós também, através do nosso pensamento, podemos atrair processos de indução mental. Por isso que nós temos sempre que manter o pensamento elevado, com alta vibração, para que ele não sintonize nos canais errados, porque você só vai sintonizar naquela característica e na frequência que foi igual à sua. Se você tem uma frequência elevada, então você vai sintonizar com espíritos que também têm um pensamento numa frequência elevada. Se você tem uma frequência baixa, você vai atrair, sintonizar espíritos inferiores que estejam com a frequência baixa de pensamento. E as formas de pensamento, que seriam? André Luiz também contribui um pouco, vou trazer uma fala pequena dele, mas ele também fala muito de formas de pensamento na sua obra. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as ideias que se assemelham. Ideia essa, para logo se corporifica, com intensidade e correspondência à nossa insistência em sustentá-la, ou seja, mantendo o fluxo energético. Mantendo-nos assim, espontaneamente, em comunicação com todos que nos exposem o modo de sentir. Então, tudo que nós pensamos vai tomar uma forma. Primeiro no nosso campo mental, que é o que vai circular à nossa volta, que vai ser alimentado pela forma do nosso pensamento. Em Mecanismo da Mediunidade, André Luiz fala sobre pensamento e evolução moral. Cada espírito, pelo poder vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade. Na proporção das grandezas morais, do ponto de vista de amor e sabedoria, que já tem acumulado em si mesmo. Então, lembrando mais uma vez, o sentimento é o que vai dar a característica do nosso pensamento, a vontade é o que vai impulsionar o nosso pensamento. Aí eu me permito trazer uma frase da doutora Marlene Nobre, que foi a fundadora da Associação Médico Espírita no Brasil e da Associação Médico Espírita Internacional, e é a nossa mentora. Ela traz a seguinte frase sobre o pensamento na sua obra Obsessão e Suas Máscaras. O pensamento é, assim, o alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico. Ele ainda é matéria, mas em nova escala vibratória. O pensamento nada mais é do que a matéria em outro tipo de expressão, porque, como eu falei anteriormente, ela é formada por elementos que não estão na nossa tabela periódica. Então, é como se ela fosse uma matéria que nós ainda não conhecemos, mas que nós sabemos que existe. A gente só não sabe ainda exatamente o elemento químico que vai formar essas partículas de pensamento. Aí eu trago algumas falas de cientistas que também têm algumas opiniões sobre o pensamento e que corroboram exatamente com as opiniões e as lições que a gente vê nas obras de André Luiz. Obras
que foram escritas há muitos anos atrás, onde isso aqui nem estava em discussão em mesas científicas, nem estava em discussões em eventos científicos, dentro da área da saúde, dentro da área científica, e André Luiz já trazia esses conhecimentos e essas discussões. Bruce Lipton ele fala o seguinte: os pensamentos, que são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Esse é o Sir Echo Jones, ele foi o Prêmio Nobel de Medicina, e ele também fala que é espantoso que a cada pensamento a mente consiga mover átomos de hidrogênio, carbono, oxigênio e outras partículas das células cerebrais. A gente vê que o pensamento, ele modifica o nosso corpo físico. Então, só assim, com a mudança de pensamento, é que nós podemos buscar a saúde. Infelizmente, a grande maioria de nós ainda se encontra na fase em que a gente está buscando tratar as doenças. Então, a gente está buscando mudar o pensamento para tratar a doença, está buscando novos conhecimentos para tratar a doença, mas vai chegar uma fase em que a maioria de nós vai mudar o pensamento para manter a saúde e não para curar a doença. Esse é o nosso objetivo principal. É ter um pensamento equilibrado e edificado para que a gente consiga sempre manter a saúde, sem que a doença apareça no nosso corpo. André Luiz continua: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Então, é preciso mudar, é preciso transformar o nosso pensamento para que a gente busque o equilíbrio do corpo, para que a gente busque a saúde, para que as doenças não apareçam nem se perpetuem dentro do nosso organismo. E eu fecho com essa frase do André Luiz, que diz o seguinte: toda ideia que você venha a aceitar influenciará o seu espírito. Escolha o pensamento do bem para orientar-lhe o caminho, e o bem transformará a sua vida numa cachoeira de bênçãos, porque o bem nunca decepciona, minha gente. Então, para isso, nós precisamos do seguinte: a mensagem principal. Vamos manter o nosso pensamento elevado, porque assim a gente não vai permitir que a doença se instale no nosso corpo, vamos perpetuar a nossa saúde e vamos estar exemplificando tudo o que André Luiz disse em suas obras. Essa vai ser a lição perfeita de tudo que ele exemplificou para nós. Tá? Obrigada. Agradecemos à irmã Amanda pela sua palestra e convidamos para considerações finais e a prece final o irmão Laelcio. Fala alguma coisa e depois faz a prece. Nós temos que agradecer muito a Deus, a Jesus, a oportunidade como essa de ouvir, como nós acabamos de ouvir, essa irmã que nos antecedeu, que falou com muita propriedade sobre o pensamento. O pensamento, como ela diz, cria. Você imagina, você cria, você alimenta, você fotografa. Você quer fazer o mal. Você pensou, já fotografou o mal. Você pode até amanhã você executar. Mas o mal, ele já tirou a foto. Quem fez? O pensamento. É ele que cria. O pensamento é ele que imagina. Ora, eu quero fazer o mal ali a Expedito. Eu vou esperar ele lá fora. Já está feito a fotografia. É assim, ó? É assim, arquiteto?
Então essa fotografia está pronta. Falta só o quê? A execução. Assim Jesus também criou todos nós. Veja como é a sabedoria celeste que nós não compreendemos. O nosso corpo é uma máquina imaginária. Eu acho que nem nós sabemos que tem tanta beleza dentro de nós, que somos tão ricos de beleza, de pensamentos, de algo extraordinário, que nós podemos colocar em execução em benefício uns dos outros. Podemos colocar as mãos para trabalhar na massa divina, em benefício dos nossos irmãos. Então a Casa Espírita, meu amigo, esse tabernáculo abençoado de amor, chama-nos, como disse o Espírito de Emmanuel no livro Vinha de Luz, que o Centro Espírita é a oficina da caridade. É Jesus em movimento, que Ele movimenta, que Ele está ao nosso lado, que os operários divinos, os espíritos bons, benevolentes, até os doentes, vêm, nos cerca, fica aí ao nosso lado, outros em pé, outros derramando luz, outros nos curando, outros nos medicando, e assim sucessivamente. Quando daqui a gente sai para casa, a gente sai com alguma coisa diferente. O que é essa diferença? Esse pensamento que acabou de falar nossa irmã, alimentado pelas dádivas do céu. Porque o momento enquanto nós estamos aqui, nós estamos em comunhão com o alto. E o alto em comunhão conosco, em uma só vibração, derramando toda essa bênção, toda essa paz, todo esse equilíbrio. Aí o irmão Marcos Antônio está trabalhando ali, mas dona Lídia, eu saio daqui, meu irmão Marcos, na terça e no sábado, com a felicidade. Eu saio maneiro. O expediente é pesado desse jeito, sai maneiro daqui, não sai? E assim somos todos nós. A gente sai sadio. Parece que não tem doença em cima de nós. Por quê? Porque nós modificamos o nosso pensamento. Aquele pensamento pesado, aquele pensamento de sal, de vinho, nós deixamos lá fora. Quando nós chegamos aqui, mudamos o nosso comportamento para um pensamento melhor, uma vibração melhor. A cor do nosso pensamento modifica-nos. Entra em comunhão com o alto, como nós acabamos de dizer. E a resposta é automática. É a bênção do céu que nos envolve. Quando nós começamos aqui, eu dizia, oh meu Deus, será que eu vou executar tudo o que eu penso? Aí às vezes eu pensava, lá fora no portão, olhava para cá, Jesus, será que eu vou construir o que eu quero, o que eu desejo? Uma casa assim, assim, com um idoso. Aí tudo construído. Beleza. E outra coisa de Jesus, ó, coisa que eu mais queria era chegar já no final da vida e a casa, nem eu e nem a casa, dever a ninguém. Queria partir daqui sem débito, nem eu e nem a casa e nem o meu sucessor. Pois já pode acontecer até hoje. Se Jesus me levou e daqui a 50 anos, Marcos Antônio fica porque ele é novo. Expediente, meu amigo, você vai embarcar, viu? Quer mais? Você vai. Tem um bocado aí que daqui a 50 anos nós vamos embarcar daqui para lá. E esse encontro é um encontro sincero. Um encontro... perfeitamente. Quem já tiver mais de 50, daqui a 50 anos, olha, tá uma maior admiração aí, que tinha um velho lá na televisão com mais de 100, 102. Ixi, mano, então dá ruim. Eu tô com 70 e tanto, para eu chegar para 102 é ligeiro.
Quando eu vim para cá, vim com 30 anos. Vai para 44, ó. Vê aí, quando o tempo voa, ele passa, ele vai rápido. Não perca o tempo não, meus irmãos. O tempo é vida. O tempo é caro. O tempo é o que Jesus nos concede por acréscimo da sua misericórdia. Aproveitamos o tempo. Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine. Os espíritos bons que aqui se encontram, envolva-nos nessa suave paz e nessa suave bênção. Muita paz para todos os irmãos. Divino Jesus, portador, divino mestre, todos nós de vossas bênçãos. Encontra-se Jesus entre nós, os espíritos bondosos que nos afagam de paz e riqueza e amor. Envolve-nos, Jesus, a nossa mente com o bálsamo santo de vossa consolação. Suplicamos, ó Divino Mestre, a vossa visita aos enfermos nos hospitais ou fora dele, os caídos nas sarjetas, os presídios, Senhor, em toda parte, todos os lares do nosso Brasil e do mundo, em particular o lar de cada um de nós. Abençoe e ampara, Jesus, os que já se foram, os que nos antecederam. Prepara, Jesus, a nossa casinha, a nossa ida, mais hoje ou mais amanhã, para todos nós, que em teu nome divino, Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai Criador, e em nome de Maria, tua Mãe, excelsa e pura, em nome dos Espíritos bondosos que aqui se encontram, resta-nos, Jesus, a te dizer: Senhor, muito obrigado, graças a Deus.